Olá pessoal, Gevandro Barros aqui mais uma vez, direto do canal do IOPEX, e nesse vídeo de hoje eu gostaria de dar prosseguimento aí à nossa série falando dos 10 tipos de desperdícios no setor da construção. E eu vou falar de um desperdício que é muito importante, não que os outros não sejam, mas esse causa aí diversos problemas na cadeia, né, produtiva, na cadeia de logística, e pode trazer problemas financeiros, problemas inclusive de segurança, diversos tipos de problema para uma obra, que é o desperdício de defeito. Ninguém quer ter esse desperdício numa obra e ele, como eu já disse, desencadeia ou pode desencadear uma série de desperdícios. Então, roda a vinheta aí que eu já volto para a gente falar do desperdício de defeito. Vamos lá! Bom, então vamos lá, pessoal, direto ao assunto. Vamos falar hoje do desperdício de defeito. Falar do desperdício de defeito, primeiro a gente precisa entender o que é esse desperdício, né? Fazer ou cometer um defeito, né? Ou fazer um defeito, ou ocasionar algo que nos traga um defeito, é algo que ninguém quer, né? Você vai para uma obra, você vai para um projeto, você planeja alguma coisa, você testa, leva informações, às vezes até treina as pessoas, procura trabalhar da maneira mais correta possível, mas principalmente em termos de processo, recursos, equipamentos, ferramental e pessoas, que são, né, os elementos maiores ou mais envolvidos aí com os defeitos, são os elementos ocasionadores dos defeitos. E quando a gente fala em defeito, a gente pode ir para diversas áreas. A gente pode ir para a área da segurança, porque um defeito pode causar algo ou uma situação insegura que pode vir a acontecer, inclusive causar um certo acidente, né, de trabalho, e ninguém quer esse acidente acontecendo numa obra. Pode vir dependendo da obra e dependendo do acidente, custar a vida de uma pessoa por conta de um defeito que ocasionou por uma falha num equipamento e aquela falha estourou alguma coisa ou aconteceu algo, né, bastante grave, aí ninguém quer que isso aconteça. Como também defeitos mais simples, né? Defeitos causados nos processos, defeito causado numa atividade que vai dar um retrabalho que ora possa ser corrigido, mas que com certeza causou um custo. E aí a gente vê esse tipo de defeito acontecendo no nosso dia a dia, no nosso projeto, na nossa obra, e muitas vezes a gente ou não anota, ou ele passa despercebido, ou ele já é corrigido muito antes de uma anotação, um controle da rotina, uma gestão por processo que a gente chama, e aí ele nem é apontado, né? A maioria deles geralmente não dá nem tempo de ser apontado, porque o dia a dia é tão corrido, né? E numa obra a gente vai fazendo as coisas e dessa forma, fazendo as coisas de uma maneira bem rápida, por conta de prazo, por conta de entrega, né, dos elementos que a gente tem que cumprir naquele dia, não se dá tempo para o próprio colaborador de identificar um defeito, salvo quando ele tem que, por conta daquele defeito ou daquela falha, ele tem que parar uma frente de serviço, e aí parando a frente de trabalho, ele para tudo, né, para todo o encadeamento das demais frentes de trabalho que vão vir, né, na sequência da dele. Então, de forma nenhuma, com certeza você vai querer que tenha um defeito no seu processo ou na sua obra, ou independente se for um processo produtivo ou até mesmo um processo administrativo, né? Muita gente tem assistido aí os meus vídeos aqui falando dos desperdícios, mas Gevandro dá exemplos também, obviamente, de processos administrativos, né? Quando você manda um e-mail errado, com uma documentação errada, por exemplo, você fez aí, elaborou um contrato, elaborou um planejamento, esse planejamento não ficou a contento e você teve vários retrabalhos, ou seja, que refazer esse planejamento por várias vezes, porque a programação da produção não ficou adequada. Esse retrabalho custou tempo de X pessoas que estão envolvidas nesse processo, e esse processo causou também, por exemplo, um defeito ou uma falha que foi fazer o planejamento ou a programação da produção errada. Então, todos os 10 desperdícios que eu vou falar aqui nessa série, a gente tem como ir para o lado da produção, ir para o lado do processo administrativo, eles existem em quaisquer processos. Então são 10 desperdícios padronizados e que a gente precisa entender tanto para reduzir esses desperdícios no nosso processo, como
para eliminá-los de vez, se for aí essa questão, e é nessa direção que a gente quer levar para que os desperdícios sejam eliminados o mais rápido possível, para que a gente não os tenha no nosso processo. E aí, o que a gente pode fazer? Podemos fazer várias coisas, né? Mas antes da gente falar do que a gente pode fazer, a gente precisa entender principalmente que existem outras coisas, né, que precisam ser tratadas antes e conhecer aquilo que o desperdício pode trazer. Por exemplo, existe algo, né, na construção, principalmente quando a gente fala de obras um pouco maiores, porque são obras, né, são elementos caros, não é como você fazer um pão que você errou, você vai lá e coloca outro no forno e o pão te custou, sei lá, alguns centavos, né? Diferente de você fazer, cometer uma falha grande numa obra grande, que vai cometer essa falha ou esse defeito, vai ocasionar um custo muito alto, que muitas vezes pode ser reversível, ou se for reversível, pode te custar muito caro. Eu gosto de fazer o paralelo com a indústria automobilística, né? Você já deve ter ouvido falar com certeza no recall de carros, que são falhas que ocasionam problemas direto com o seu cliente. Isso custa muito para a empresa. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar, que quanto mais tarde, mais caro. Ou seja, se na sua cadeia produtiva você, o quanto antes puder identificar esse desperdício de defeito, ou o quanto antes ele for ocasionado e você conseguir identificá-lo e sanar, né? Ou seja, eliminar esse defeito para que não ocorra mais, ou para que ele não atinja o seu cliente final lá na ponta, obviamente ele vai te custar muito menos e, obviamente, você vai conseguir solucionar esse problema de uma forma, né, que está voltado para o desperdício, de uma forma muito mais rápida e muito mais simples. Então, como um recall de um carro, quando ele chega esse recall no cliente, já atingiu aí talvez milhões ou milhares de pessoas, e aí esse custo para fazer o carro voltar, né, para uma concessionária, dependendo do tipo de falha que foi, pode custar muito caro para a empresa, para a montadora, assim como para uma construtora. Então, tome muito cuidado, porque pode ir para a área da segurança, pode ser um defeito com uma falha bastante simples, mas podem ser coisas que, em si acontecendo, pode trazer prejuízos bastante graves. Eu notei aqui alguns detalhes, né, que a gente vai tratar, né? Por exemplo, como é que a gente faz para resolver aí esse tema do desperdício de defeito? Primeira coisa que você pode trabalhar é a padronização dos seus processos. Quanto mais despadronizados os seus processos estão, com certeza mais possibilidade de pessoas fazerem de forma diferente. E se você tem mais de uma pessoa fazendo uma mesma atividade de formas diferentes, a possibilidade de um errar ou de algo ser despadronizado e aquela despadronização te levar a um defeito é grande. Então, padronize os seus processos, treine as pessoas naquela padronização para que você consiga ter repetibilidade, inclusive avaliar produtividade depois e tal, uma série de outras coisas que a padronização te dá, inclusive estabilidade de processo, que é uma das coisas que o Lean prega muito, né? Outra coisa é olhar aí para a parte de inspeção, né? A gente, muitas vezes em obra, não tem ali, como na indústria, um engenheiro de manutenção, alguma coisa focada na manutenção, salvo em obras grandes, onde eu tenho um número de equipamentos muito grandes, aí eu tenho um setor de manutenção que cuida, por exemplo, de equipamentos, de veículos, né? De transportadores e uma série de outras coisas. Mas eu preciso inspecionar, ter planos de inspeção, não apenas voltado para o lado corretivo, mas principalmente preventivo, para que aquelas falhas não aconteçam. E nem todas as falhas estão totalmente ligadas às pessoas, né? Ou seja, estão na mão das pessoas. Elas acontecem, talvez, na sua maior parte, por conta de uma falta de treinamento ou alguma outra coisa assim das pessoas. Mas pode ser que o ferramental não estava adequado, o equipamento fornecido também não estava adequado, a pessoa não tinha o treinamento adequado e uma série de coisas que possam ocasionar nos desperdícios. Então, essa falha ou essa falta de inspeção pode ser resolvida com inspeções regulares, né, preventivas, aí, feitas por um setor de manutenção ou alguém que tenha experiência em manutenção para fazer essas inspeções, e também o controle da rotina, que é uma das partes que eu vou falar daqui a pouco, né? Então, existem aí a parte que eu já falei, de padronização, a parte de qualificação, a parte de treinamentos, no sentido não só de qualificar as pessoas a fazerem muito bem
a sua atividade operacional, mas treinamentos de um âmbito geral, porque eu posso estar fazendo a minha atividade aqui, né, numa certa área da minha obra, mas não ter a qualificação adequada para entender que se eu fizer X, pode ocasionar algo Y numa certa área, numa outra frente de serviço. Então, entender que as interfaces também trazem problemas. Isso os seus colaboradores ou seus parceiros de trabalho vão precisar entender. Por isso que já existe aí também uma metodologia que a gente chama de gestão de parceiros, que é para isso, que é para mostrar para o parceiro qual a melhor forma que ele pode trabalhar com a gente e como é que eu vou fazer essa gestão e esse controle da rotina, tanto meu quanto de parceiro, para que isso seja da maneira mais simples e fluida ao longo do projeto ou ao longo da sua obra. Então vamos lá, como é que a gente pode resolver? Eu anotei aqui algumas coisas. Primeira coisa é trabalhar muito bem com 2 itens do ciclo da excelência da construção, que eu estou chamando aí hoje em dia, que o ciclo da excelência tem 4 metodologias. A primeira delas é a gestão por processo. Se você trabalha bem a sua gestão por processo e consegue gerir bem a sua obra, né, fazendo seus fechamentos mensais e olhando o seu planejamento de curto prazo, que é para 3 meses, o de médio prazo, que é para 6 meses, aí a gente varia esse curto, médio e longo prazo dependendo do tamanho da obra, obviamente. Se você consegue fazer essa gestão por processos, controlar as interfaces e gerir as pessoas através de uma sistemática padronizada, que é isso que prega a metodologia, né, com várias ferramentas que a gente usa, muito provavelmente você vai reduzir e bastante o índice de defeitos na sua obra, no seu projeto. A segunda metodologia, que também faz parte do ciclo, né? Como eu disse, o ciclo tem 4 metodologias: gestão por processos, pool planning ou planejamento puxado, programação do TACT e controle da rotina. A primeira e a quarta metodologia são as 2 que estão mais ligadas, que podem prevenir, ao serem utilizadas numa obra, podem reduzir drasticamente o índice de defeitos, que é a gestão por processo, como eu já falei, e a segunda, é a última metodologia do ciclo da excelência, é o controle da rotina. Quanto mais na mão a minha rotina está, quanto mais controle eu tenho de cada uma das atividades dos meus processos ou das frentes de serviços que estão entrando, como eu disse, no dia a dia, os controles vão saindo da mão, porque se eu não tenho uma gestão à vista onde as pessoas apontem as falhas, apontem os problemas e essa gestão e esse controle possam ser feitas, né, com fechamentos diários e semanais, para que no final do mês eu tenha números para poder gerir e tomar decisões. Se você não tem um controle da rotina implementado na sua obra, você está perdendo a chance de reduzir defeito, de reduzir custo, de ter a obra na sua mão. Então, saibam que já tem metodologias para isso e esse controle precisa ser implementado para que a sua obra te dê condição de tomada de decisão, números, dados, fatos. Tem uma série de outras coisas que você pode implementar, inclusive dispositivos móveis, para te ajudar nesse controle da rotina ao longo da sua obra, a depender do tamanho da sua obra, obviamente, e daquilo que você está investindo, tanto de equipamento, ou software, ou até mesmo visual bastante simples, né? Tem obras de pequeno e médio porte que a gente participa, que a pessoa tem um controle da rotina super simples, não precisa ter ali um celular ou um tablet ou algo que eu fotográfico e já vai por sinal de RFID, né, que a gente chama, para poder ler em algum outro lugar e fazer um apontamento automático. Tem obra que não tem esse budget, não tem esse dinheiro aí para poder investir para equipamentos. Então, fácil, obviamente, controles da rotina de maneira mais simples, gestão por processos de maneira mais simples, com quadros, com apontamentos, com algo que é escrito, mas precisa ser feito todas essas metodologias numa certa sequência para que a coisa funcione. A terceira coisa que eu gostaria de falar, eu já introduzi aí no início do vídeo, é a padronização dos processos. Quanto mais eu consigo padronizar, melhor eu consigo treinar, maior vai ser a minha repetibilidade, melhor em relação à repetibilidade vai ser a oscilação das entregas. Então, uma coisa que a gente fala muito em obra, né, é a parte de previsibilidade. Eu preciso prever o que vai vir, que é o que prega a metodologia Pool Planning, por exemplo, trabalhar em cima dessa previsibilidade para que eu consiga ter assertividade lá na frente enquanto eu for encadeando as minhas frentes de trabalho. E eu só vou ter essa previsibilidade se eu tiver processos razoavelmente padronizados, se eu tiver uma quarta coisa que eu vou falar aqui, o 5S. Muita gente confunde 5S com limpeza. 5S não é limpeza. 5S é você manter os censos, né,
voltados para cada uma dessas áreas para proporcionar as pessoas a errarem menos ou praticarem algo padronizado para que uma coisa que precisaria estar ali e não estando, eu consiga tomar uma decisão rápida e uma ação de melhoria. Então o 5S ele foi inventado não só para limpar e organizar uma área como, né, a gente vê muito em algumas empresas e algumas obras. O 5S você precisa implementar para que ele te dê condições de você olhar uma área, olhar uma situação e poder saber o que está errado e o que está certo. E aquilo que está errado, você tomar uma decisão rápida de corrigir, de não ter defeito, de não ter retrabalho. A quinta coisa que eu gostaria de falar aqui, que você também pode trabalhar, que a construção a gente está começando a introduzir alguns conceitos nesse modelo agora, são os conceitos de dispositivo Poka-yoke. O que é um dispositivo Poka-yoke? Eu vou colar aqui, porque o Poka-yoke é uma palavra japonesa. Poka significa erro, né? P-O-C-K, erro ou desatenção aí. E o yoke, que significa evitar ou prevenir. Então são dispositivos, Poka-yoke são dispositivos que previnem falhas humanas, falhas dos processos. Você já percebeu, por exemplo, que num carro automático, só para dar um exemplo aqui, você já percebeu que num carro automático você não consegue desligar, ou às vezes até tem alguns veículos que você não consegue tirar a chave se o carro está no ponto morto, né? Se o carro está ali no D. Esse é um dispositivo Poka-yoke, porque se você conseguir colocar o carro e tirar a chave, pode acontecer um acidente. Então, existem alguns dispositivos, o pendrive, por exemplo, ele já é construído como se fosse um dispositivo Poka-yoke. Você não consegue virar o pendrive ao contrário e colocar ele no seu computador, onde você quiser fazer a leitura, porque ele só foi feito para colocar certo de uma maneira. E existem dispositivos que são, por exemplo, gabaritos, existem dispositivos que a gente trabalha na obra para fornecer uma condição de trabalho para o operador, ou para quem quer que seja, fazer certo da primeira vez. Fazendo certo da primeira vez, a possibilidade de defeito é pequena e a possibilidade do possível retrabalho também é minimizada. Então, existem aí alguns tipos de Poka-yoke. Existe Poka-yoke de comparação, de contato, de posicionamento, de controle, de contagem, de advertência. Eu posso fazer um vídeo aí mais para frente falando desses 6 tipos aí de Poka-yoke e a importância deles, né, de se trabalhar alguns deles para que eu tenha mecanismos que sejam realmente a prova de falha. E mecanismo à prova de falha pode ser um checklist, inclusive, que o cara tenha que preencher ou dar um tique ali só para ele falar que algo foi feito naquele momento daquela forma. Porque se eu não fizer isso e alguma pessoa vier para dar uma verificação, eu não faço o que a gente chama de controle a 4 olhos e alguma coisa que é super importante pode passar despercebida. Então tome muito cuidado, né? A gente está procurando, nessa série eu estou procurando sair um pouquinho do desperdício em si e falar de uma maneira bastante simplória, mas tentar enxergar os desperdícios de uma outra forma, de uma maneira mais abrangente, porque um pequeno desperdício cometido no dia a dia, cometido em vários processos de formas diferentes, custam muito para você que está numa obra, para você que é um gerente, para você que é um diretor ou até um dono de construtora, que sabe que aquele desperdício existe e que tem que lidar com ele no seu dia a dia, porque as pessoas que estão envolvidas em tomar uma decisão e ter boas ideias para eliminar ou pelo menos reduzir aquele tipo de desperdício, assim como os outros, talvez não estejam conseguindo enxergar. O japonês fala muito, né, da onde vem essa filosofia do Lean, veio do Japão, e quando eu estive lá a gente ouve muito, fui para lá algumas vezes, a gente ouve muito que a diferença de ver é diferente de enxergar, né? Quando eu vejo uma situação ruim, com um defeito ou alguma coisa assim, eu só tô vendo, né? Eu não tô com o óculos do enxergar realmente, que é diferente do ver. Quando eu vejo algo acontecer e não necessariamente eu sei uma possível solução para eliminar aquele problema ou aquele desperdício. Quando eu sei enxergar, nessa visão, né, do Lean, eu sei que existe aquele defeito e já estou tomando uma providência porque eu sei quais são os possíveis mecanismos para eliminar aquele defeito, para que não tenham retrabalho ou para que não tenham outros desperdícios e que ele não desencadeie problemas de prazo, problema de custo, problema de qualidade, problema de segurança e uma série de outros problemas que inclusive podem refletir lá no seu cliente mais para frente. Isso pode te custar muito mais, não só o prazo da obra ou alguma coisa nesse sentido, mas um retrabalho tão grande, um custo tão grande
Isso pode significar aí, talvez, problemas no seu budget, problemas com pessoas, problemas com cliente e uma série de outras coisas. Então, procure olhar também os desperdícios, não só esse de defeito que eu estou falando nesse vídeo, mas os demais, de uma maneira mais abrangente, de uma maneira não só voltada para o desperdício ali da produção, de fazer a obra em si, que é o lado operacional, mas em todos os processos em volta que fornecem ou informação ou algo para a sua produção, que são os processos prestadores, processos de apoio, assim como a logística, os processos de compra, o processo de logística, o processo de manutenção, o processo de vendas, enfim, todos os processos que estão coligados à produção para municiarem a produção da melhor condição possível para ela desempenhar a produção da forma mais adequada e poder, com isso, construir a sua obra, construir o seu projeto aí, que é a sua obra de arte ou algo nesse sentido que você deseja entregar. Então, foi isso que eu tinha para hoje. Esse foi o desperdício de defeito, olhado aí de uma maneira um pouquinho mais abrangente. Espero estar com essa série contribuindo aí para você. Tô começando do básico, falando de desperdício, e a gente vai cada vez mais aqui no canal aprofundar em alguns temas. Tem uma lista ali de uma série de outros vídeos que a gente tem recebido aí, inclusive de perguntas através do YouTube, através do Facebook, do Instagram e do LinkedIn, onde são as nossas 4 mídias sociais que a gente mais trabalha. E se você tem gostado, comente aí, faça a sua pergunta aqui também, mande a sua informação para que a gente consiga interagir. E se você está gostando do vídeo, obviamente, compartilhe e não esqueça de se inscrever. É se inscrevendo aqui no canal que esse canal vai crescer e esse vídeo e esses demais vídeos que a gente fizer aqui, que podem ser interessantes para você, hoje podem também ser amanhã interessantes para outras pessoas. Então, não deixe de se inscrever e compartilhar esse vídeo e deixar também o seu like aí. Um grande abraço, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.